Rico, boa noite mais uma vez. Boa noite, Paco. Boa noite. Aê! Joia. Olha, vamos falar um pouquinho sobre. Quem lembra as portas? Já que eu não falaram? As portas. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a porta do vale. A porta do vale é também Neemias 3, versículo 13. Tá? Todas as portas que nós vamos estar lendo, que nós estamos trabalhando nelas, é lá em Neemias. Bem que no versículo não vai dizer muita coisa não, mas se prestarmos atenção, no versículo nós já vamos tirar algo para as nossas vidas. Vou explicar o porquê. Todos acharam? Neemias 3, versículo 13. Porta do vale. Vou usar aqui que não preciso gritar. Amém? A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 covados de muralha até a porta do montouro. Só quando eu li essa primeira passagem aqui, versículos, eu descobri duas coisas. Ele fala aqui sobre ferrolho e trancas e sobre dobradiças, que são os ferrolhos, né? O que eu posso entender com isso? Se uma porta tiver muito enferrujada, se os ferrolhos, a fechadura e a dobradiça estiver enferrujada, você ficou muito tempo sem abrir essa porta. Por exemplo, uma porta de uma fazenda, tem lá um sótão, nunca ninguém abriu aquela porta e ele enferrujou. Quando você coloca a chave para começar, a chave não roda. Quando você consegue abrir com a chave, você empurra a porta está dura para entrar. Você vai ver que a porta não quer abrir de maneira nenhuma. Por quê? Porque as dobradiças estão aquelas juntas, né? Aquelas duas coisinhas que juntam ali para fazer a dobradiça, está enferrujada, né? Está muito ruim. O que precisa? Precisamos limpar com o velho WD ou qual é aquele outro GS, eu vi os meninos em casa. Isso, WD-40 tem um GS9, um negócio assim. Então precisamos passar alguma coisa para tirar o ferrugem, né? Para que ela volte a funcionar. Isso nas nossas vidas, quando a gente deixa algo para trás, o que eu quero dizer? Então a introdução aqui, por quê? Nós já passamos por 4 portas. Já éramos para estar parados. Então tem algo ainda que precisa ser libertado na nossa vida. Por quê? Porque essas portas é para o nosso benefício. Essas portas, elas nos ensinam, elas trazem, essas portas, eles figuraram as portas, porque é algo do passado que nós temos que começar a limpar até o presente. E se eu deixo algo para trás, vai enferrujando, vai atrapalhando, vai ficar mais duro. E quando eu tento tirar, quanto mais eu tento tirar, mais é difícil, porque eu deixei algo para trás. Às vezes falo, poxa, isso está assim, assado. Aí eu começo a lembrar, quando Deus dá a luz, naquela área da minha vida, eu preciso mudança. Ferrolhos, as trancas não foram bem tratadas ali. Então, esse vale ele também representa, eu até preguei isso pouco tempo atrás, sobre os vales, né? Eu usei 4 vales. Engraçado, Deus sempre me usa para pregar sobre vale. Quando a pastora falou que eu pregar, que eu fui ver a lista lá, eu falei, vale. Que legal, né? Eu acho bom porque isso faz a gente até ficar mais esperto. Deus quer falar comigo algo. Só que Deus já falou comigo quando eu estava preparando a pregação.
Deus já trabalhou na minha vida quando eu estava preparando, né? E hoje Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Não adianta eu pensar, olha, essa palavra é para fulano que não está aqui. Não, essa palavra é para quem está aqui. Amém? Porque o vale representa um lugar onde somos provados, né? O fato de sermos cristãos não significa que temos uma carta de alforria ou um cartão de imunidade. Isso significa o quê? As lutas vêm e as provações também. Não significa porque eu sou cristão eu não vou passar por provação. Não significa porque eu me converti tudo vai estar limpo. Não. Quando tem algo para mim guerrear, significa que eu vou crescer mais na frente, né? Esse vale, a instrução dele é bem pequena. E ele também, vou falar mais na frente, mas eu vou adiantar logo agora. Esse vale, ele é muito interessante porque, sabe qual é o significado dele? Quebrantamento, olha só. Quebrantamento. Repete comigo, quebrantamento. Quebrantamento. Repete comigo, contrição. E humilhação. Olha só. Esse vale, ele trabalha na área do quebrantamento, da contrição e da humilhação. Neemias precisou passar por esses vales antes de restaurar as portas. Primeiro ele passou pelas portas. Todas as portas Neemias teve que passar antes de restaurar, para que a vida dele mudasse. Esse vale, ele nos ensina alguma coisa, que nós somos os reconstrutores das nossas vidas. Fala comigo, reconstrução. Hoje nós vamos usar muito a nossa voz também. Reconstrução. Quem gosta muito dessa palavra é o Gerson, que quanto mais reconstrução, mais ele fica rico. Tá bem? Sério mesmo. Por quê? Ela lembra-nos da humilhação, do quebrantamento, da contrição, da presença do Senhor. Salmo 51, versículo 17. Se você achar primeiro que eu, você pode ler. Como eu já marquei, eu vou ler. Tá? Olha só. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não adianta eu sair desse vale, sendo que os vales que passaram eu deixei passar. Esse vale é o vale do quebrantamento. Então hoje nós vamos nos quebrantar. Por isso que desde o louvor Deus já indicou músicas para que nós começássemos, principalmente eu, a nos quebrantar. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos nos quebrantar. Tem algo que está errado ainda, tem algo que precisa ser consertado. Às vezes aos nossos olhos está bom, está certo, está gostoso, mas aos olhos de Deus não está. Sabe o que aconteceu? Vou até sair daqui do que eu veio na mente agora, vou sair daqui um pouquinho. Olha só, o que Deus faz? Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, certo? Tá. Ele não quis ir. Ele tinha algo dentro dele, sabe o que era? O respeito à autoridade. Ele não tinha. Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. Jonas, vai para Nínive. Ele não foi. Eu vou esquivar. Lá na frente Deus vai me levar. Vazou, foi para o outro lado. O peixe foi engoliu ele. O cavalo marinho foi engoliu ele. Isso me chama besta do mar, né? Não é nem baleia. Engoliu ele. Tudo propósito de Deus. Quando Deus deixou ele lá um pouquinho para que ele refletisse. Então Deus, quando Deus falou, agora meu peixe, joga ele lá onde eu mandei. Eu quero lá. Lá foi que ele se redimiu. Ele reconheceu o erro. Reconheceu que Deus mandou. Autoridade, Deus mandou.
Quando Deus manda, não adianta você fugir, você ir para a África, você ir para o Japão, você ir para qualquer lugar. Deus vai te trazer de volta. Deus vai trazer para fazer o que você tem que fazer. Mas Ele só vai fazer quando você quebrantar o que já foi passado, que são as portas que já foram passadas, para que você consiga chegar até a última porta. Amém? E é isso que Ele faz. Por isso que somos reconstrutores, nós temos que reconstruir as nossas vidas. Também lá, eu quero voltar um pouquinho. Paulo, ele fala uma coisa interessante quanto a isso. Porque às vezes nós somos provados e não conseguimos aguentar. Então Paulo dá um exemplo muito interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 1, tá? Vou deixar você abrir a Bíblia bem devagarzinho para você conseguir. Essa não está marcada não, viu, Jânio? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Olha que interessante, eu quero mostrar para você um porquê. Que não é só na alegria que a gente tem que pregar o Evangelho, não. Porque quanto mais sofremos, mais vem as coisas boas também. Pronto? 2 Coríntios 1, versículos 8 a 10. Diz assim: porque não queremos, isso é Paulo, tá? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, de morte, para que não confiemos em nós, olha só, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então Deus vai continuar a livrar. Agora, pula lá para o capítulo 11. Se você não chorou agora, você vai chorar com Paulo. Versículo 22. Só que eu vou pular o 22, eu vou logo para o 25, que é o que eu quero. Olha só. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos nos rios, em perigos nos salteadores, em perigos entre patrícios. Sabe o que é patrício, né? Parentes. Nossa, parentes queria pegar o homem, gente. Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, ó Jesus amado, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha, ele foi triturado, mas no coração dele, ele estava preocupado com as igrejas que ele tomava conta, as igrejas com que ele cuidava. Mais à frente, 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me assame? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, proposto rei, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Olha só, você acha que Paulo passou toda a sua carreira comendo uva no deserto, arrancando graviola do pé? Não. Todo o tempo do seu evangelho ele foi perseguido. Todo o tempo do seu evangelho ele foi perseguido. E esse vale, como eu disse, é o vale da humilhação. Ele foi humilhado.
ele foi humilhado. Eu vou ser sincero, pessoas passar o que ele passou aqui nos tempos de hoje não duraria, pelo menos ali ao naufrágio do mar, já desistia. Deus, eu vou te servir porque nossa, tá difícil, só pancada, não, parei. E ele conseguiu, porque creu em Deus. Creu em Deus. Eu não estou dizendo para você desanimar, não. Eu estou dizendo que se ele passou por tudo isso, nós não passamos por nada. Verdade, não? Sim ou não? Nós não passamos por nada. Por isso que se vale eu fazer a humilhação. Eu preciso me humilhar, voltar atrás, rever o que eu deixei para trás, para que eu possa continuar. Se eu tenho alguma fraqueza que eu não consigo vencer, para que eu rompa nos caminhos do Senhor, esse é o momento. É o momento de nós nos achegarmos a Deus e descobrir qual é a fraqueza para que eu rompa nos caminhos de Deus. Qual é a fraqueza que não está me deixando crescer no Evangelho, crescer nos caminhos de Deus. Amém? Eu quero mostrar algo para você nessa pequena mensagem, porque essa mensagem simplesmente uma chamada para que nós acordemos para o que já foi pregado. Não adianta eu prosseguir se eu não liberar o que está preso. Amém? Você está me entendendo? Então Paulo diz aqui, a vida da igreja não é edificada a não ser com o sofrimento, com a negação do eu e pelo tomar a cruz a cada dia. Aqui a porta do vale significa isso, que quando entrarmos na vida da igreja, somos ovelhas, somos pescadores de homens, passamos pela porta velha e entramos pelos caminhos antigos. Recuperamos a palavra, a doutrina e o ensino dos apóstolos, e logo que temos todas essas coisas, nós podemos enfrentar muitos vales. Isso aqui foi ele que falou. Então eu queria, novamente, nós vamos rever um pouquinho o que nós já foram pregados, para que nós possamos prosseguir e seja realmente entendido a importância dessas portas. Amém? Então vamos rever algumas portas que passamos. Puxa vida, a gente tinha tentado colocar lá, ficava até mais fácil quando você anotar, não conseguimos, vai ficar para a próxima vez. Quero até agradecer a Gabi, desde 5 horas ela está tentando resolver o problema desse monitor nosso. Amém. Neemias passou pelas portas antes de serem reconstruídas. Então vem aqui, porta do gado, porta das ovelhas. Foi o primeiro a ser reconstruído e separado para a obra. Neemias foi o primeiro a ser reconstruído e separado para a obra. Não seria qualquer um que passaria por ela. Sabe que ele foi o tipo de Jesus Cristo. Se desfez dos seus privilégios e foi socorrer o povo. Levou a esperança, a salvação e ânimo para a cidade. Neemias. Porta do peixe. Sentiu a chamada e se tornou um pescador de homens. Na porta do peixe nós deveríamos ter sentido a chamada de Deus e nos tornar pescadores de homens. Você me entende? Reproduziu o seu ideal e se dedicou ao crescimento espiritual. Porta do peixe. Crescimento espiritual. Porta velha. Resgatou a história, o nacionalismo, os tesouros dos hebreus, renunciou ao seu eu, é eu que faço, eu isso, aquilo, eu que sou, ele renunciou tudo isso. E aos privilégios e retornou às suas origens. Mostrou ao povo que o plano de Deus havia resistido ao tempo.
E o último, que é essa porta aqui que nós estamos falando, a porta do vale. Ainda na corte, quebrantado e contrito de coração, orou pelo povo. Ele estava quebrantado de coração, mas ele fez como um Salomão: Senhor, eu vou orar pelo meu povo. Senhor, o que está acontecendo? Eu quero orar pelo meu povo, quero que o meu povo cresça. O que Deus falou com ele? Se meu povo se chama pelo meu nome, se olhar, orar e buscar a minha face, eu vou ouvir vocês. Amém? Humilhou-se, reconhecendo o erro do povo. Neemias fez isso. Por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos nos humilhar diante de Deus? Senhor, eu quero saber onde é a área, qual é a área da minha vida que precisa ser restaurada. Qual é a área da minha vida que precisa ser mudada? Eu lembro disso um tempo atrás, muito tempo atrás, aliás. Eu queria, porque queria crescer no mundo espiritual. E aí eu conversando com um pastor, ele falou assim: faz assim, ora, tira uns dias de consagração, ora a Deus, e você vai falar o seguinte: Senhor, traz à luz a minha mente. Nesses dias de consagração, o Senhor vai me mostrar o que eu não confessei, o que eu preciso quebrantar e o que eu preciso libertar para que eu avance. Aí eu, na mesma hora, eu respondi: mas pastor, poxa, eu já converti, eu fiz encontro, fiz aqueles negócios tudo no encontro, escrevi, não bastante. Ele falou assim: faz o seguinte, eu não posso te obrigar aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Então faz assim, se for do seu coração que você quer realmente mudar, talvez ficou algo que você não buscou direito e não apareceu na sua mente. Deus não mostrou porque você não buscou. Fica a seu critério. Se você quiser consagrar para você melhorar a sua vida, faz isso. Senão, não sei, Deus vai te falar outra, vai te mostrar de outra forma. Eu fiz, consagrei. Nesses dias, eu lembro que no segundo dia, gente, começou a aparecer coisa na minha mente. E eu anotei. Comecei a anotar, e eu pensava assim: mas eu já confessei isso aqui, que eu não lembrava, não, tá certo. Eu escrevi tanta coisa que eu achei que dava para escrever um livro. Eu não imaginava quanto que a minha memória tinha armazenado tanta coisa que precisava ser liberada. O que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa, não tenho vergonha de falar porque é testemunha na minha vida. Tá? Primeira coisa que Deus mostrou: quando eu me converti, eu me confessei os pecados. Só que aí eu precisava que alguém liberasse perdão para mim, para que eu rompesse. Né? Deus já tinha me perdoado, mas alguém precisava liberar perdão para mim. Isso precisava sair da minha boca para que eu rompesse, porque senão, quando eu fosse lutar contra alguém, um demônio, aliás, um endemoniado, alguma coisa, o diabo podia falar: você, então, isso foi a maneira que aconteceu. Eu escrevi e comecei a buscar em cima daquele: Senhor, como que eu vou fazer? E essa pessoa tinha, desde quando eu vim para longe, tinha mais ou menos 22 anos que eu já não havia. Quando nós terminamos lá no Brasil, nós éramos meninos, crianças, e tinha 22 anos que eu não havia mesmo. Não sei onde mora, não sei nada, não sei família, não sei ninguém, Senhor. Como que eu vou falar, conversar, pedir perdão? E orei. Eu estava em São Paulo, assim que eu fui consagrado, eu estava em São Paulo, na igreja, assim, eu já dormia na igreja onde eu estava, era uma chácara, eu dormia na igreja. Aí, a irmã contou do nada, mas o pastor falou assim: vamos orar. Era 1h da manhã, olha só o mistério. Aí vamos orar. E eu pensei: poxa, na hora que eu ia dormir, amém.
Vamos orar. Olha só. Ajoelhamos, pastor, ajoelhei, pastor. Ajoelhei, eles começaram a orar, eu comecei a orar. Essa irmã me dorme lá, e eu e o pastor quebrando o pau. Aí, quando nós olhamos para ela, ele falou assim: esposa, você está dormindo? Aí ela abriu o olho e falou assim: eu estava sonhando. Aí falou para mim assim: no meu sonho eu vi uma criança, desse jeito. Ela falou, na hora já sabia. No meu sonho eu vi uma criança linda, branquinha, e eu, sim, pensando, continua aí, irmã, branquinha. Aí ela parou e falou assim: aborto. Isso te fala alguma coisa? Meu coração parou aqui na boca, porque Deus, quando quer falar, Ele fala. Amém? Isso te fala alguma coisa? Eu falei: fala. Quando eu era um irresponsável, um moleque, 17 anos, a minha namorada engravidou, nós com o mesmo pai dela, o pai dela era açougueiro, sabe? Pegava a faca no chão assim, ó, dava medo. E nós morríamos de medo do pai dela. Ela fez aborto, 17 anos. Quando eu me converti, eu lembrei disso. Deus me perdoou. Ela mesma falou: Deus te perdoou por aquilo. Mas você vem buscando de Deus aquilo que poderia te atrapalhar no futuro quando você fosse trabalhar no Ministério de Libertação. Você me entende? Deus já tinha me perdoado quando eu converti, porque eu confessei. Essa irmã falou assim: quando você chegar no Brasil, pode ficar tranquilo que Deus vai promover um encontro com essa pessoa. Você vai pedir perdão a ela. No momento que você pedir perdão a ela, você está liberado. Porque Deus sabe que você tem buscado isso. E não era mentira. Ela não sabia porque eu não tinha falado para ela. Mas Deus revelou. Por isso, e quando o pastor falou, você pensa, ora, busca de Deus, e Deus vai trazer a luz na sua mente, aquilo que precisa ser libertado. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em Brasília, uma semana depois, eu saí muito, viajava muito. E aí uma semana depois eu fui em casa, minha mãe falou assim: veio uma senhora que te procurar. Aí eu: não conheço ninguém, senhora, quem é? Ela falou assim: é uma mulher que diz ser professora sua da sexta, foi professora sua da sexta série. Falei: piorou, mãe, você quer? Dona Neuza, meu filho. Falei: mãe, não lembro, tantos anos. Tá bom, vamos lá. Eu enrolei com ela 15 dias, não fui na casa da mulher. Não me interessei, não fui. 15 dias. Um belo dia, saiu lavando o carro da minha irmã lá de fora de casa, ela passa. Aí ela, andando aí, voltou, falou: você é o Gilson? Sou eu mesmo. Você não lembra de mim? Sou professora da sexta série, dona Neuza. Não lembro não, me desculpa. Lá na escola 28, seu irmão era secretário, eu era professora. Ah, dona Neuza, então agora eu tô... vagamente, eu estou lembrando. Ela: tudo bem, eu queria te falar o seguinte: tem uma pessoa que te procurou 2 semanas atrás. Do nada ela falou que estava com saudade de você e queria te ver. Que era minha ex-namorada, que conhecia ela, conhecia a filha dela, a melhor amiga da filha dela. Olha o que Deus faz. Aí, na hora, me veio a mente, pedir perdão. Aí eu dei o número lá de casa, né? Ela, quando eu dei o número de noite, a menina ligou. Eu falei: eu queria encontrar com você. Nós encontramos, fomos num café e lá eu falei para ela: eu só vim aqui para te pedir perdão por aquilo que eu fiz com você. Eu te magoei, eu te chateei, eu aprontei com você. Quando éramos moleques. Eu quero te pedir perdão. Ela baixou a cabeça, começou a chorar e falou assim: eu já te perdoei muitos anos atrás, agora ouvir de você é a melhor coisa. Aí ela também, que também já estava indo à igreja e tudo, ela falou assim: engraçado, do nada me veio você na mente. Aí começamos a compartilhar, foi quando eu falei até para ela, falei: poxa, a irmã teve uma visão lá, e realmente eu estava procurando me libertar disso, pedir perdão a você, porque eu vim aqui no Brasil e não sabia onde você morava. E graças a Deus isso foi rompido na minha vida.
Então tem certas coisas que a gente acha que é impossível, Deus faz acontecer. Mas primeiramente nós precisamos nos quebrantar, saber quem nós somos em Cristo, saber onde queremos pisar e aonde queremos ir, saber aonde precisamos ir e onde queremos ir. Se queremos subir mais alto, se queremos subir, nós precisamos nos quebrantar. E a melhor maneira é baixar a cabeça e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser quebrantado. Senhor, me ajuda. Deus, traga luz na minha mente aquilo que foi apagado, aquilo que o diabo apagou. Traga luz na minha mente aquilo que eu esqueci, para que eu venha romper. Não é vergonha. Não é vergonha. Eu tenho um caso, um amigo nosso, pastor, pouco tempo atrás, ele errou com a mulher dele. A mulher dele pegou ele fez melhor ainda. Ele levantou a igreja lotada, um domingo de gente. Ele levantou, pediu a palavra, pediu perdão à igreja e à mulher dele em público. Isso é uma humilhação. Significa coragem para fazer isso. Deus não quer que nós vivamos nos humilhando em público. Chega no frente dessa pessoa, errei, Jesus. Não, nada disso. Isso pode ser feito no meu canto, na minha casa, aqui na casa do Senhor, quando nós queremos uma ministração maior. E nós vamos fazer isso hoje. Amém? Queria que você se levantasse e nós vamos nos quebrantar. Eu queria que você baixasse sua cabeça e você mesmo pode falar com Deus, tá? Se há algo te incomodando, se há algo que precisa ser quebrado na sua vida, se há algo que precisa ser modificado, se há algo que precisa ser quebrantado, vale, porta do vale, o vale da humilhação, o vale do quebrantamento, o vale onde vai me deixar mais perto de Deus, porque eu vou me quebrantar. E a pastora tinha me falado em ungir a cada um nesse vale, isso, pastor? Nesse vale da humilhação. Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Então, eu queria que você realmente pense em algo. Você não precisa falar para mim, não precisa abrir a boca e falar: esse pastor, não. Você pode falar com Deus: Deus, há uma área da minha vida, eu preciso quebrar isso aí, me ajuda, Pai. O que eu preciso fazer? E Deus vai quebrantar isso nessa noite. Amém? Queria que você, todos nós, pudéssemos vir à frente. O pastor vai ungir a cada um de nós com um símbolo de quebrantamento, com um símbolo de humilhação aos pés do Senhor.